Salve Maria Santíssima! Hoje eu vou trazer para vocês mais uma meditação, uma reflexão. Estamos nesse tempo favorável, tempo do Advento, para que nós possamos nos preparar melhor para essa vinda do menino Jesus que vai nascer. Então, que nós possamos meditar, mergulhar nesse grande mistério de Deus para conosco. Estou aqui com o livro de Santo Afonso, obra selecionada, e é daqui que nós vamos hoje falar. O nosso vídeo de hoje vai ser em cima dessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós vamos falar aqui, o Verbo eterno se fez homem. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, se fez homem, desceu à terra, assumiu a natureza humana, a nossa fragilidade, para nos salvar, para estar perto de nós. O que Deus veio fazer na terra? Nos procurar, te procurar. Para quê? Para nos levarmos de volta para o paraíso. E é o que nós vamos ver aqui hoje, nessa meditação de Santo Afonso, belíssima. E ele vai ver aqui como que o Pai ficou depois que Adão pecou, o que aconteceu. Muito belo, vale muito a pena você ouvir essa meditação, rezar em cima, se preparar até mesmo para que você possa mergulhar nesse espírito do Natal. Mas antes, peço que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, deixe seus comentários, nos ajude para que nós possamos chegar a um número de muitas pessoas inscritas nesse canal. Então vamos lá. Peca nosso pai Adão, ingrato para com Deus, do qual receberá tantos benefícios. Revoltou-se contra ele e transgride a sua lei, comendo fruto proibido. Em consequência, Deus vê-se obrigado a expulsar imediatamente o homem do paraíso terrestre e a privá-la e a seus descendentes no futuro do paraíso celeste e eterno, que lhes havia preparado para depois desta vida temporal. Então nós podemos ver aqui que o Pai nos criou para a felicidade. O Pai nos criou para a eternidade. O Pai nos criou para sermos felizes, para estarmos no paraíso. Ele nos criou e nos colocou no paraíso. Nos colocou lá. E, infelizmente, o que acontece aqui, Adão, como fala, transgride a lei, que é o pecado. O que é o pecado? O pecado é isso, é transgredir a lei. Então, os planos de Deus para a nossa vida não eram esses de hoje, do sofrimento, do que nós passamos aqui. Não era esse os planos de Deus. O plano de Deus era outro. O plano de Deus era esse, que o homem vivesse no paraíso feliz. Esse foi o primeiro plano de Deus para conosco, para com a humanidade. Mas Adão aqui transgrediu a lei, pecou. E com esse pecado aqui, o que aconteceu? Qual foi a consequência? Com esse pecado, Deus foi obrigado a expulsar do paraíso. É o que acontece. Deus foi obrigado a expulsar do paraíso. E privou ele e todos os seus descendentes, que somos nós,
privou de tudo que nós iríamos ter, todos os bens que nós iríamos ter, nós não temos mais, fomos privados desses bens, que chama bens preternaturais, fomos privados desses dons por causa desse pecado. Então aqui nós podemos ver o que o pecado faz, o que o pecado traz. Nos priva das graças de Deus, nos priva dos bens que Deus tem preparado para nós. É isso que o pecado faz nas nossas vidas. E aqui, o que vai acontecer? Eles, pois, condenado a uma vida de sofrimento. Aqui, a gente vê aqui que Adão e Eva foram condenados a uma vida de sofrimento, aí onde entrou a morte, né, entrou a dor, o sofrimento, entrou tudo. Por causa da desobediência, por causa da ganância de Eva e Adão. E com isso eles foram aqui condenados a uma vida de sofrimento e de misérias, e excluído para sempre do céu. Mas também, para falarmos a nosso modo, como Isaías, eis que Deus parece afligir-se e queixar-se. Aqui vai ser a conclusão do profeta Isaías. Eis que Deus parece se afligir-se e queixar-se. Por que Deus se aflige com isso? Porque Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou, nos colocou no paraíso. Tínhamos de tudo. Era Adão que reinava. Então Deus nos criou para reinarmos. E Deus aqui parece se afligir, queixar-se. E agora, diz ele, que me resta no paraíso, agora que perdi os homens, nos quais achava as minhas delícias? Olha que bonito. Talvez você nunca tenha escutado isso, né? Mas essa meditação de Santo Afonso é belíssima. Então, Deus vai falar, e agora? Perdi os homens, nos quais achava as minhas delícias. Mas, Deus meu, vós que possuís no céu tão grande multidão de serafins e outros anjos, como podeis sentir tão vivamente a perda dos homens? Aqui uma conclusão. Deus aqui sente a perda de Adão e Eva. Então Deus, ele sente quando nos perde, quando nós nos afastamos dele, quando nós ficamos longe dele, ele sente, ele se aflige. Porque Deus quer estar conosco, suas criaturas, seus filhos. Deus quer estar conosco. Deus, ele, como fala aqui, perdi, né, os homens nos quais achava as minhas delícias. Mas, meu Deus, vós que possuís no céu tão grande multidão de serafins e outros anjos, como podeis sentir tão vivamente a perda dos homens? A vossa felicidade não é perfeita sem eles? Deus não é feliz sem nós? E por que Deus se afligiu em ter perdido os homens ali, como diz, no paraíso? Assim ele vai perguntar: não é perfeito sem eles? Sempre fostes e sempre sois felizes em vós mesmo? Que pode, pois, faltar à vossa felicidade, que é infinita? Que pode faltar a felicidade de Deus, que é infinita, se Ele é pleno, se Ele é feliz nele mesmo? Mas medita. Deus quer ficar com você. Deus sente tua falta. Deus sente minha falta. Deus quer sentir o calor do nosso coração.
Deus quer sentir o pulsar do nosso coração de amor por Ele. Deus quer. Quando nós entendemos, compreendemos esse amor louco de Deus por nós, nós deliramos de amor, como os santos deliraram de amor para com esse Deus de volta. Esse Deus que é feliz nele mesmo, que não precisa nada, mas Ele quer ficar conosco. Ele quer ficar conosco. É profundo, não cabe em nós, na nossa mente, na nossa inteligência tão pobre, tão limitada, esse amor de Deus. Precisamos de uma graça sobrenatural para aprofundarmos melhor esse amor de Deus por nós. Esse Deus que é feliz nele mesmo, mas se sente aflito em ter perdido. É assim que Deus se sente quando você peca, quando nós fazemos algo que não é do agrado dele, ele também se sente assim. E muitas vezes nós nem paramos para pensar, nós nem paramos para imaginar. Então, vamos continuar. Tudo isso é verdade, responde o Senhor. Como faz dizer o cardeal Hugo, explicando o texto citado de Isaías. Tudo isso é verdade. Mas perdendo o homem, penso que perdi tudo. Olha só. Tudo isso é verdade. Sim, Deus é feliz nele mesmo. Deus não precisa de nós para sermos felizes. Mas aqui ele vai falar: perdendo o homem, penso que perdi tudo. Que amor! Que nada mais me resta. As minhas delícias eram estar com os homens. E eu os perdi. Eles, condenados a viverem longe de mim para sempre. Então, o que nós podemos ver no livro do Gênesis? Aonde Deus ali descia na brisa da tarde para estar com Adão e Eva no jardim. Então, Deus queria ficar com eles. Então, Deus aqui, ele vai falar: penso que perdi tudo, que nada mais me resta. As minhas delícias era estar com os homens, eu os perdi, eles condenados a viverem longe de mim para sempre. Então, Deus se viu, vendo isso, que o homem estava condenado a viver longe dele para sempre. Para sempre. E aí que entra o plano de salvação de Deus para com a humanidade. É aí que entra. Continuemos. Mas como pode Deus dizer que os homens são suas delícias? Como? Você já pensou nisso? Você já imaginou que você é a delícia de Deus? Que lindo, que belo, que profundo. Nós somos as delícias de Deus. Sim, e Deus não quer ficar longe de nós. Deus nos quer pertinho. Deus nos quer com Ele. Então, ele vai falar: responde São Tomás, é que Deus ama o homem como se o homem fosse seu Deus. E como se não pudesse ser feliz sem os homens. São Dionísio ajunta que, devido ao amor que tem aos homens, Deus parece fora de si. Olha aqui. É só olharmos para a cruz e vermos esse amor louco de Jesus por nós. Então, o amor de Deus por nós é tão grande que o santo vai dizer aqui, São Dionísio vai dizer que o amor dele por nós parece que ele se fica fora de si. Fora de si. Meu Deus, que amor! Fora de si mesmo. Há um provérbio que diz que o amor põe fora de si aquele que ama. Aquele que ama. Então, quando a gente ama, a gente fica fora de si. E Deus nos ama tanto que Ele fica fora de si. Do amor que Ele tem por mim e por você. O amor que Deus tem por nós. O amor fora de si. Como é profundo. Meus irmãos, se nós mergulhássemos nessas profundezas
desse amor sem limite de Deus por nós, como nós queríamos, de todo custo, amá-lo de volta, amar de volta, amar de volta. Esse Deus que nos ama profundamente. Não, disse Deus, não quero perder os homens. Deus disse, não quero perder os homens. Haja um redentor. Olha aqui, haja um redentor. Que Deus viu que os homens, que a humanidade ia ficar longe dele para sempre, ia ficar apartado dele para sempre. E Deus falou, não, que haja um redentor, que satisfaça por eles a minha justiça e os resgate das mãos de seus inimigos e da morte eterna que merecem. Olha aqui o plano salvífico de Deus em vir e enviar o Salvador para nos salvar. Por quê? Porque Deus se viu aflito em ver o homem longe dele. E Deus aqui vem com seu plano redentor. E ele fala, e ele diz que haja um redentor para nos salvar, para nos levar de volta para ele. Porque nós fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para estar com Deus, para possuir Deus. Deus é o nosso sumo bem. Deus é o nosso tudo. E Deus quer ficar comigo e com você. Deus não aguenta, Deus não quer ficar longe de nós. Deus te quer. Deus nos ama. Então vamos lá. Aqui São Bernardo contemplando esse mistério, São Bernardo contemplando esse mistério, julga ver uma contenda entre a justiça e a misericórdia. Olha aqui de Deus. Estou perdido, diz a justiça, se Adão não for punido. Estou perdido, diz por sua vez a misericórdia, se o homem não obtiver perdão. O Senhor põe fim a essa contenda. Aqui entrou em contenda a misericórdia e a justiça. O que vai acontecer aqui na visão de São Bernardo, né? Nessa visão desse mistério de que aconteceu, o mistério que aconteceu aqui conosco, para a nossa redenção. E aqui vem, e Deus aqui coloca fim a essa contenda, e vai falar, morra um inocente, diz ele, e salve-se o homem da pena de morte em que incorreu. Na terra não havia esse inocente. Não tinha os patriarcas, não tinha os profetas, não tinha ninguém que pudesse aqui pagar esse preço da justiça divina. Não tinha ninguém. Na terra não tinha ninguém para satisfazer aqui a justiça de Deus. Na terra não havia esse inocente, então disse o Pai Eterno, já que entre os homens não há quem possa satisfazer a minha justiça, qual dos habitantes do céu descerá para resgatar a humanidade? Os anjos, os querubins, os serafins, todos calam-se. Ninguém responde. Só responde o Verbo eterno. E diz, eis-me aqui, mandai-me. Meu Pai, uma pura criatura, um anjo não poderá oferecer a vós, majestade infinita, uma digna satisfação pela ofensa recebida do homem. E mesmo que vós quisesses contentar com uma tal reparação,
Pensai que até esta hora nem os nossos benefícios, nem as nossas promessas e ameaças puderem decidir o homem a amar-nos. E que ele não sabe ainda a que ponto amamos. O homem ainda não sabia a que ponto Deus amava. Assim, o Verbo Eterno vai dizer: se quiséssemos obrigá-lo a amar-vos infalivelmente, eis a mais bela ocasião que possamos ter. Eu, vosso unigênito filho, encarregar-me-ei de resgatar o homem perdido. Descerei à terra, tomarei um corpo humano, morrerei para pagar a pena que ele deve à vossa justiça. Esta será assim plenamente satisfeita, e o homem se persuadirá do nosso amor para com ele. Olha que bonito aqui, esse diálogo aqui, onde Jesus vai falando para o Pai Eterno, que essa seria a ocasião propícia para que ele pudesse descer à terra, assumir a condição humana, para que o homem pudesse entender e ver o tamanho amor que Deus tinha por ele. Ele fala que ele não sabe ainda a que ponto amamos. Você sabe a que ponto Deus te ama? Deus te ama com amor infinito, imenso. Vamos lá. Mas pensa, meu filho. Agora o Pai Eterno vai falar. Mas pensa, meu filho. Responde o Pai Eterno. Pensa que te encarregasse de satisfazer pelo homem, terás de levar uma vida cheia de trabalhos e dores. Não importa. Eis-me, mandai-me. O pai vai dizer para o filho: pensa bem, você vai. Mas você vai ter um trabalho muito grande, vai ter uma vida cheia de trabalho, de dores. E o que Jesus responde? Não importa, mandai-me. Pensa que terás de nascer numa gruta, que será estábulo de animais, que depois terás de fugir para o Egito, a fim de escapar das mãos desses mesmos homens, que procurarão, desde a infância, tirar-te a vida. Não importa, mandai-me. Pensa que, voltando do Egito, terás de levar vida extremamente penosa e objeta como auxiliar de um pobre artífice. Não importa, mandai-me. Pensa, enfim, que quando apareceres em público para pregar a tua doutrina e te manifestar ao mundo, terás sim discípulos, mas serão pouquíssimos. A maior parte dos homens te desprezará, te tratará de impostor, de mago, insensato, samaritano, e não deixará de perseguir-te enquanto não fizermos mais ignominioso tormento e suspenso no patíbulo infame. Não importa, mandai-me. Depois que o pai falou tudo isso para Jesus, o que ele ia passar, o que ele ia sofrer, ele ia ser desprezado, perseguido, ia ter poucos discípulos, ia ser abandonado, tudo que Jesus ia passar, ia nascer no estábulo, no meio dos animais, tudo. Qual era a resposta de Jesus em tudo isso? Mandai-me. Olha que amor, olha que lindo, olha que profundo, que imenso, mesmo ele sabendo de tudo que ia passar, tudo, ele não desistiu de nos salvar. Então, ali naquele momento onde o Pai falou tudo que Jesus ia passar para poder pagar por nós tudo que a justiça ia pedir, exigir, Jesus continuou ali firme, falava: mandai-me, mandai-me. Lavrado o decreto de que o Filho de Deus se faria homem para ser o Redentor do gênero humano,
O arcanjo Gabriel foi enviado a Maria, a humilde virgem, consente em tornar-se a mãe de Deus, e o Verbo eterno se fez carne. Eis, pois, Jesus no seio de Maria, e entrando no mundo, ele diz com a mais profunda humildade e inteira obediência: meu Pai, já que os homens não podem aplacar vossa justiça por suas obras, nem por seu sacrifício, eis-me aqui. O vosso Filho unigênito, revestido da carne humana e pronto a expiar as faltas humanas por meus sofrimentos e por minha morte, assim o faz falar. São Paulo, entrando no mundo, ele diz: não quisestes hóstia nem oblação, mas me formastes um corpo. E eu disse: eis-me aqui, eis-me que venho, para fazer, ó Pai, a tua vontade. Você pode encontrar esse diálogo também aqui mais aprofundado. Santo Afonso está entrando mais, mas em Hebreus 10, 5. Ali você vê um diálogo de Deus Pai e Deus Filho. Assim, pois, por nós, míseros vermes, e para ganhar o nosso amor, é que Deus quis fazer-se homem. Por que Jesus se fez homem? Porque Jesus veio ao mundo para uma única coisa, um único objetivo. Jesus veio ao mundo para ganhar o nosso amor. Jesus veio ao mundo para ganhar o teu amor. Aqui você está entendendo e vendo a profundidade desse amor de Deus por nós. Sim, isto é de fé, como a Santa Igreja o proclama, por nossa causa e para nos salvar. Ele desceu do céu, diz ela, e se fez homem. Sim, um Deus fez isso para nos obrigar a amá-lo. Quando Alexandre Magno venceu Dário e se apoderou da Pérsia para cativar o afeto daqueles povos, se vestiu a modo deles. O nosso Deus empregou de certo modo o mesmo meio para cativar os corações. Jesus se revestiu da humanidade humana para cativar os nossos corações. Que lindo, meus irmãos! Que profundidade, que belo! Que nós possamos mergulhar nesse mistério tão lindo do amor de Deus por nós, esse amor profundo, onde muitas vezes nós ficamos por aí entristecidos, acabrunhados, desanimados. Mas pensa no amor infinito desse Deus por você. Esse Deus que veio te procurar, esse Deus que veio nos buscar de volta ao paraíso, porque, como fala aqui, nós somos as suas delícias. E Ele não quer ficar longe de nós. Deus quer ficar perto de mim e de você, porque Ele nos ama de verdade. Então se dê a Ele também, como Ele se deu a você, como Ele se deu a nós. E Ele veio para que nós possamos amar Ele de volta, que nós possamos estar com Ele. Então, se prepare bem para esse Natal, busque a confissão, arrume a casa do teu coração, limpe a casa do teu coração, porque vai chegar uma visita ilustre, uma visita nobre, e é Jesus que quer nascer na manjedoura do teu coração. Ele quer nascer nessa manjedoura, e que a manjedoura do teu coração esteja aquecida, esteja limpa, mesmo simples, não importa, mas que ela esteja limpa, aquecida, cheia de amor. Sim, que você possa comemorar esse Santo Natal de uma forma cristã, de uma forma que agrade o coração de Deus. Busque a reconciliação, seja com quem for que você estiver precisando, busca se reconciliar. Vá em busca disso. Porque esse Deus que merece o nosso amor, esse Deus que veio em busca de cada um de nós, Ele quer também
que nós tenhamos, que nós voltemos, vamos voltar ao paraíso. Ele veio nos buscar, Jesus veio nos buscar, Jesus veio para nós. Um Deus que nasce para nós, um Deus que nasce para mim e para você. É Jesus, o nosso Deus. Então vamos mergulhar nesse espírito do Natal, nesse advento. Vamos mergulhar profundamente, intensamente. Não viva esse momento como os pagãos, não viva esse momento de qualquer jeito, mas busca viver com amor. Que Deus te abençoe, derrame muitas bênçãos e graças. Fica com Deus.